partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos, ou até mesmo iniciar um empreendimento. Deu start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços. Com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, hoje com a participação da Lande. Faz um mês que a gente não se via, que ela estava fazendo o horário aí para substituir o Hermes, que fez uma cirurgia e voltou hoje, né? Então, também quero dar as boas-vindas ao Hermes, que já é antigo aqui na Rádio Imembui, né? E a Lande, que então volta ao seu posto junto com Eliezer Victor, que não sei ainda agora como que vai ficar, porque também vai substituir um outro profissional. Mas estamos então iniciando essa edição, hoje quinta-feira, dia de nossas raízes. A gente já está ao vivo na página da Rádio Imembui, daqui a pouquinho nas demais plataformas, no YouTube. E quem não assistiu o programa de ontem com o Dr. Zoé Dalmoura, é só entrar no YouTube ou nas nossas lives, né, no Facebook, enfim, que você pode acompanhar. Foi muito interessante o programa, teve muita audiência. E na segunda-feira também nós tivemos a participação da Udimara Marion Lambi, que é presidente da associação Assim, Indústria Associação em Movimento. Então, estão lá as duas entrevistas, você pode acompanhar. E nós estamos iniciando para Leve Mais Atacado, seu novo atacado para levar mais e pagar menos. Então, aproveite lá para você participar lá, conhecer, tem muitas novidades, você pode fazer o seu cartão, né? Tem várias vantagens, tem o Clube Mais, que tem mais vantagens, mais benefícios e mais facilidades. Também conosco Versa Decorações. A Versa Decorações trabalha com cortinas, tapetes, persianas, papel de parede, faz manutenção e higienização. E a Versa fica na Oswaldo Cruz 266. Também conosco Universidade Franciscana, voltando a todo vapor aí com os cursos. Você já pode se inscrever nos cursos que estão abertos, nos cursos EAD. Também Construtora Jobim. Lembrando que Teams, pensou tinta, pensou Teams, estamos muito felizes aí pelos retornos dos clientes que estão comprando lá na Teams e mandando recados falando da qualidade do produto, do preço. Então, assim, ó, gente, continue. Chega lá e fala, eu ouvi no Empreender com Sucesso, que eu tenho certeza que você vai ganhar um descontinho especial lá na Teams. Bem pertinho, eu sempre falo referência, porque eu gosto muito do Belinazo, né? Então, eu falo sempre pertinho, ali na padaria do Belinazo. Em seguidinha você já vê aí a Teams, você vai lá e recebe um belo atendimento. Também quero agradecer a doutora Lurdinha Pinto Trindade, médica, que me mandou recado, que foi lá, que adorou, que comprou as tintas, que achou o preço muito acessível e virou cliente. Então, um abraço, doutora Lurdinha, e mais outros clientes que mandaram aí os seus recadinhos. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária e familiar. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, com a Fernanda Pendeza, que também está conosco aqui, né, na Borges de Medeiros 365. O Colégio Fátima, com um novo ensino médio, você pode então conhecer o novo ensino médio. Brita Pinhal, gente, completando 50 anos esse ano, e nós vamos fazer uma programação especial. Todos os meses nós vamos ter um programa contando a trajetória da Brita Pinhal desde a sua fundação. Então, parabéns aí a todo o pessoal, ao Gilton, principalmente a Denise, a Vó Mitzi, ao Matheus. Denise, um abraço. Ah, que joia, Denise. E também quem vem sempre normalmente aqui, o Alexandre Brasil, que é o diretor comercial, porque os outros não são muito de vir falar, mas a gente vai lá fazer gravações também, como a gente fez aí nos 47 anos, mas agora eles estão completando 50.
cislimpa.com.br, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Nossas raízes, né? Todas as quintas-feiras com a engenheira Luciana Paola Camilotti, também com o nosso amigo, o CF, Carlos Flávio Barbosa, ele que também é nosso parceiro aqui, médico veterinário, Rodrigo Jardim, sociólogo, e sempre conosco nas quintas-feiras trazendo temas interessantes. E também Saúde Protege. Ontem tivemos, né, com o Dr. Zoé Dalmoura, que eu falei para vocês antes, da importância de vocês acompanharem. Ontem foi tirado muitas dúvidas e tem mais dúvidas que o pessoal mandou. E a gente fica muito feliz quando o pessoal participa e manda suas dúvidas. Então, obrigada aí para vocês que acompanharam o Saúde Protege. E pode acompanhar também lá nas nossas plataformas digitais. Bom, vou começar dando boa noite para minha querida amiga engenheira Luciana Paola Camilotti. Boa noite, bem-vinda, Luciana. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a Lande, Carlos Flávio, Rodrigo e ao André que saiu aqui, mas em seguida já volta. Já volta em seguida, ele está aqui, não. Bom, eu vou começar então pelo lado de cá aqui, né, aproveitar a roda, né, aqui. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Quer dizer, não é bem boa noite ainda, né? Porque tem sol alto ainda. Uma boa tarde, né? Boa tarde a todos os colegas aqui de mesa, a Lande, o André, né? E os nossos ouvintes aí da Rádio Membuí. Estamos aí para trocar uma ideia, conversar, né? Sobre temas importantes para o Brasil. Perfeito. Carlos Flávio, bem-vindo, bom final de tarde. Comecei com boa noite, boa tarde, bom final de tarde. Obrigado, Lisete, obrigado, Luciana, Rodrigo, Lande, um prazer revê-la. E principalmente você que nos assiste, que nos ouve, é um prazer tê-los aqui. E já antecipando, já desejando um excelente ano para todos, né? Perfeito, exatamente. Esse ano que seja um ano de prosperidade e que a gente possa realmente evoluir e superar todos os desafios que temos, né? Então vai ser um ano importantíssimo. Bom, o tema de hoje a gente vai seguir falando um pouco mais sobre o tema anterior que falamos na semana anterior, que foi Brasil reduz a burocracia de pequena empresa e é o exemplo na América Latina, o que falta fazer. Então a gente conversou bastante sobre esse tema, mas a gente ainda vai continuar falando um pouco mais, porque realmente é um tema importante e que faz com que as pessoas reflitam um pouco mais, né, dessa importância. Então, deixo a palavra com, acho que o Rodrigo aí, vou começar com o Rodrigo hoje. Bom, esse é um tema fundamental, né, Lisete, porque a gente pensa sempre de uma forma em que as sociedades elas possam se desenvolver, os indivíduos tenham e lutem por liberdade à medida em que possam escolher suas profissões, viver as suas vidas com responsabilidade. E nesse sentido, a ideia de um Estado menor, ele é importante, ele é fundamental, né? Mas existem forças contrárias que entendem que um Estado tem que ser inchado, tem que ser enorme, não é? Mas nós sabemos que o Estado ele não sobrevive sozinho, não é? Ele é um processo pela diminuição de entraves, não é? E aí, nesse sentido, a gente entende que fizemos um caminho, percorremos um caminho nos últimos anos muito importante, não é? E insistir nesse tema num segundo programa, ele é fundamental, porque é como nós falamos sempre, né? A riqueza, ela gera riqueza. E empreender significa em sair do Estado, né, de dentro do Estado, como um local de profissão, e ao mesmo tempo trazendo novos conteúdos para essa sociedade se desenvolver, né? Não nesse pensamento hegemônico que existe e por vezes autoritário, né, de buscar sempre impor uma ideia de um Estado inchado, né? Mas às vezes as pessoas falam assim: pô, Rodrigo, mas tu trabalha dentro do Estado. Por que esse pensamento dessa forma, né? Porque o Estado ele é um órgão limitante da liberdade individual, né?
Então é nesse sentido que a gente vai conversar hoje um pouco, né? De buscar abrir um pouco a mente para outras perspectivas, não é? Dado o contexto que é extremamente problemático, mas que nós temos que investir nesse assunto, nessa condição. Perfeito. E começando até por a gente aqui, para depois a gente evoluir para além fronteiras aí, né? Nós tivemos aí uma entrevista com a diretora da Assim, a filha do seu Marion, a Odimara, né? E a gente estava conversando, né, da importância que tem as nossas empresas, as nossas indústrias aqui em Santa Maria, que muitas vezes as pessoas dizem que não tem indústria. E hoje tem mais de 40 lá dentro do distrito, né, que era Distrito Vivo, e que hoje é assim. E que estão fazendo um projeto fundamental, que eu achei fantástico, a IDEMA, que também é de propriedade deles, um container, onde nesse container eles vão fazer a formação para alunos técnicos, né, que vão poder passar por lá para aprender todo o trabalho, como funciona, para eles poderem depois atuar no mercado. Porque hoje a gente vê aí que tem mais de 35 mil pessoas formadas e que estão fora do mercado de trabalho, né? Então, e os cursos técnicos, muitas vezes faltam pessoas, né, nessa área técnica. Eles mesmos fazem treinamento em company, mas agora eles vão abrir para toda a comunidade, junto com a universidade, com outros órgãos, para poder proporcionar que esses alunos possam ir lá aprender. Eu achei super bacana, então queria compartilhar isso com vocês. Isso é uma coisa local, né? Claro, nosso tema não é só local, mas eu achei uma ideia fantástica. Se juntaram com o Parque Tecnológico, com a universidade, com várias entidades, e a IDEMA vai proporcionar esse espaço dentro de um container com tudo que precisa para se formar um técnico nessa área, né? Então, achei bem interessante. Eu vou pegar a oportunidade e hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos deixar a Luciana por último. Né? Tá bom. Hoje as meninas ficam por último. Exatamente. Né? Meu Deus. Porque a questão assim, ó, tu tocaste num ponto que nós até abordamos hoje no intervalo do almoço, que é justamente essa também uma grande preocupação, gente, que é fazer com que você, além de tudo, que é pegar o seu capital, você entrar numa situação de risco imenso, né, num país que vinha aos poucos buscando, como o Rodrigo citou, reduzir essa pressão sobre os entes produtivos do país, porque às vezes você pode entender que alguém tem uma ideia extremamente egoísta, mas às vezes a partir dessa ideia nascem grandes gerações de oportunidade de emprego e renda. É ou não é verdade? Verdade. Né? E eu lembrava, à medida que a Lisete fazia o desenvolvimento do tema, de que nós estivemos juntos, né? Sim. Eu trabalhando pela vigilância em saúde, Verdade. eu trabalhava vigilância sanitária de alimentos, e aí como é uma instância de governo, e trabalhando junto com o Sebrae. Trabalhei junto com o Sebrae. Inclusive o Sebrae está junto no projeto também. Então, assim, e a grande dificuldade, muitas vezes, é justamente você ter mão de obra qualificada. Exatamente. Nós participamos da construção, juntamente com esses organismos, até de mudanças de proposições de qualificação profissional. Nossa, foi muita coisa. Então, e você imagina, a empresa no Brasil, e você pegar o Instituto Paulo Montenegro, que era ligado a um instituto de não boa recordação chamado IBOP, que ele vinha se dedicando a estudos que tratavam justamente da questão da evolução de instrução do povo brasileiro. Ele chega ao ponto de que ele cita que apenas 8% do cidadão brasileiro tem a capacidade de entender um texto com determinado nível de complexidade. Nós temos mais de 36% das pessoas que adentram a universidade hoje, ou as universidades, que são analfabetos funcionais. E depois essas pessoas vão procurar um espaço no mercado de trabalho. E as empresas têm que fazer todo o investimento em qualificação dessa mão de obra, porque ele vem muito desnivelado, muito despreparado, né? E é isso que eu conversava com o Rodrigo, gente. Que é a questão do fato assim, as nossas universidades, principalmente as universidades públicas, não têm, e a gente sabe o motivo pela qual não tem, toda uma visão que pudesse ter sido modificada ao longo do tempo para trabalhar em cima da lógica do empreendedorismo.
para que de fato fossem profissionais liberais. Não apenas uma nomenclatura, mas que esses indivíduos fossem autônomos, fossem capazes de sair de lá com todo o sangue nos olhos para tentar implantar o seu próprio projeto de vida. Diferentemente disso, o que a gente vê? A mesma metodologia aplicada em indivíduos sedentos de que instâncias de Estado e governos criem vagas de trabalho. Ora, isso tranca um país. Então é isso que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento de insegurança do ponto de vista do que pode ser o Brasil. Nós vimos mudando. Esse documento que o Rodrigo falou e que nós tratamos aqui, Lisete e Luciana, foi muito interessante, porque ele aponta, digamos, foi feito um estudo. A primeira vez que ele foi publicado, ele tinha 3 institutos, depois ele já passou para 11 na segunda, incluindo vários países, aonde mostra que o Brasil foi aquele que mais evoluiu do ponto de vista da tentativa de retirar a mão pesada do Estado, permitindo que pela primeira vez nós pudéssemos sentir um cheiro do livre mercado. E a Luciana é no ramo empresarial também, né? Nós temos aqui a Lisete, que é do ramo empresarial, e eu, ligado à área da produção rural, também acabo entrando, tem que ter essa visão, essa dinâmica. Luciana, é contigo. Embora você tenha me deixado no final da fila, depois de tudo isso que vocês disseram, ao mesmo tempo eu fiquei pensando várias coisas para acrescentar, né? Fica até difícil acrescentar depois de tanta informação. Mas eu acho que eu faço um contraponto, que vocês são conhecedores das coisas numa profundidade muito além da minha. E o meu contraponto, às vezes, ele vem no sentido da visão prática do dia a dia, da minha vivência empresarial e professora, porque a gente dá aula, a gente frequenta empresas, a gente conversa com muita gente, com clientes, com funcionários de empresas, com empresários. E isso é muito enriquecedor também. Eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas aqui no programa, porque vocês estão aqui exatamente por serem conhecedores profundamente dessa análise de estudo, de conhecimento que envolve leitura, literatura mesmo, de saber quem são os pensadores, as correntes, analisarem tudo isso que vocês trouxeram para nós, já desde esse último programa, que é um tema importantíssimo para o nosso país, nesse momento. E eu entro agora aqui pela porta, né, que me foi aberta aqui, a porta dos fundos, né, a última da fila, para colocar algumas vivências, o que é real e principalmente o que é real daqui da nossa região, né? A gente tem o conhecimento desta efervescência que veio desses últimos anos, que não são só desses 4 anos, ela nasce já há 1,5 décadas, tá? Ela vem lá de trás, de um movimento orgânico, de uma população por si só, sem nenhuma ideologia. É uma vontade de viver, é uma vontade de fazer as coisas acontecerem, é uma vontade de evoluir pessoalmente, empresarialmente, profissionalmente, e eu não posso dizer que não espiritualmente. E eu acho que o fundamento de tudo isso está extremamente ligado a esse conhecimento da vida, das coisas que o conhecimento espiritual nos trouxe. Houve uma reviravolta na questão espiritual desse país. Então, as pessoas que estavam, às vezes, até amortecidas, que não tinham mais vontade de fazer nada na sua própria vida, elas acenderam uma esperança de dizer assim, não, eu quero deixar neste país alguma coisa para o país, para minhas sementes, os meus filhos. Um legado.
Um legado. E o que eu vou fazer? Eu vou empreender? Sim. Eu sou uma árvore no meio da floresta. E essa consciência de ser a árvore no meio da floresta muda tudo. Porque a gente sabe que nós temos frutos, que nós temos legado. E isso é a nossa essência, o nosso sentido da vida. E esse ano, para mim, esse ano passado, foi muito importante, pessoal, porque no final do ano eu concluí uma etapa do meu desenvolvimento pessoal, que na busca de crescimento, fiz um curso de desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal intencional, e eu cheguei na conclusão de por que eu existo. E isso tem a ver com esse todo que está efervescente no Brasil. Por que nós existimos? Por que a gente estuda? Por que a gente cria os filhos? O que nós queremos da nossa vida? Basta chegar no fim do ano, a gente ter uma poupança, uma boa casa, um bom carro, um emprego, uma empresa, um bom serviço público, um bom trabalho no serviço público que dá uma segurança estratosférica perto do restante até. Vocês sabem disso? Sim. Né? Fazendo sol ou chuva, o funcionário público hoje, no meio de todo esse emaranhado que está acontecendo no país, ele está garantido. Nós não. Eu sou da turma que não está garantida. Mas, Luciana, se tu me permites, assim, isso foi uma grande discussão quando, durante esse período, que eu coloco sempre entre aspas, pandêmico, nós observamos que foram tomadas medidas e que isso nós presenciamos, que era o fato de que em 2 anos não haveria um reajuste do ponto de vista dos servidores públicos. Vocês têm que ver a gritaria que foi. As pessoas não querem abrir mão minimamente de uma forma real, que infelizmente a gente sabe, mas pelo menos transforme isso como solidariedade. Porque você contribui para também o seu salário, porque você paga tributos, você não é isento. Mas você, como disse, nós temos um nível de estabilidade que não é comum às demais categorias. Né? O grau de proteção é muito elevado. Muito grande. Né? E é difícil você fazer esse trabalho de conscientização internamente, porque algumas pessoas, e até eu disse, a própria formação acadêmica, ela caminha ainda nessa direção. Isto é catastrófico para um país que precisa se libertar de algumas amarras e que agora a gente vê com outros olhos. E só para completar, assim, eu encontrei um amigo empresário e ele me chamou até para perguntar da situação toda que nós estávamos vivendo. Eu comentei do nosso programa e ele diz assim: tu acredita que o meu filho diz assim, pai, que classe desunida essa aqui é de vocês que são os empresários? Gente, as pessoas puxam para tudo que é lado e não caminham numa direção, né? Não define um rumo, não define, né, diretrizes. Cada um por si, é conflitando, é brigando, é puxando o tapete. Quer dizer, gente, foi dito aqui, você só cresce, você evolui, você dá o seu melhor quando existe liberdade. Tanto que é livre mercado, que é uma relação natural, e alguns tentam desconstruir. Então, eu só queria fazer esse tipo de comentário, em cima do que tu disseste ali, de que esses legados, e parabéns empresas como a Brita Piau, que 50 anos tinham. Quem é que imagina que vai começar um dia e vai chegar, quem sabe, no final do ano? Tu imagina chegar em 50 anos? Sim, e complementando, né, exatamente o que tu falou, né, Carlos Flávio. O Dimara falou que foi um desafio tremendo, porque ela era professora, ela morava em São Paulo, ela era professora lá de faculdade, estava tranquila. Ela fez um concurso aqui em Santa Maria e passou para professora substituta, né, mas ela podia depois. E ela resolveu ir para os negócios do pai. E aí, quando ela chegou lá, ela viu tudo exatamente isso que tu falou, que era tudo uma confusão, uma bagunça. E ela disse, não, mas eu vou pegar esse desafio. E aí foi que começou que criaram o Distrito Vivo, e que hoje está assim, que é a associação. Mas ela disse que foi muito árduo as pessoas
participarem, se unirem para falar do que precisava lá dentro, que, por exemplo, lá cada eixo não tem nem asfalto, aqueles eixos, só tem a rua principal, que foi muito sacrifício. E hoje são 40 empresas lá, 40, e muita gente fala assim, Santa Maria não tem indústria, e imagina só a IDEMA. Tu lembras o caso que foi a luta com a SEDAI, que era responsável pelo Estado, para fazer a transferência? Quantos anos foi aquilo? Sim. E aquela incerteza, como ficaria? Agora faz o quê? Quando ela assumiu, fazem 2 anos que foi transferido para a região. Era do Estado ali, agora não é mais. Sim, mas tu lembra, né? Lembro. Foi uma novela enorme. Sim. Uma novela sem capítulos pré-determinados. Exatamente. Então, e ela me disse que está saindo muito feliz, porque esse final de mês termina a gestão dela, ela poderia se reeleger, no caso, e ela disse, não, Lisete, eu não quero, porque tem pessoas que querem a oportunidade. Ela disse, que bom que as pessoas estão enxergando que elas precisam fazer alguma coisa e se mobilizar. Então, ela estava muito feliz, e eu puxei, que tu falou justamente sobre isso, né, e eu passo de volta para a Luciana, agora nós interrompemos ela, né? Não, capaz, eu acho que é assim mesmo. As ideias vão fluindo e as histórias vão se encaixando, e então, como a gente está acostumado a ver as dificuldades da nossa cidade pela falta de uma coordenação empresarial, e o Zoé sempre fala na falta de uma liderança empresarial, principalmente uma liderança, porque a gente tem lideranças políticas em Santa Maria e elas puxam para correntes políticas, e na verdade uma liderança empresarial, ela não puxa para uma corrente política, porque o empresário é um empreendedor, e ele é um empreendedor de sucesso. Ele tem que mostrar sucesso, ele tem que gerar riqueza. A gente sabe que existe uma triste estatística no Brasil, que a maioria das empresas, não sei quanto por cento, talvez depois a gente traga esse número para vocês, talvez vocês até possam me ajudar, não sei quanto por cento das empresas que abrem fecham em menos de 3 anos. É a chamada taxa de mortalidade. E isso é grave. É grave porque a gente tem uma burocracia robusta para abrir e fechar uma empresa, mas até para fechar. Eu ia dizer mais para fechar. Até. Que é tipo um divórcio, é um divórcio judicial, onde o empresário sempre sai lesado. Ele sempre sai prejudicado, ele não consegue se desfazer de CNPJ sem perder grande parte do seu investimento, já que já não foi bem sucedido. E essa parte do não foi bem sucedido, eu coloco agora uma questão aqui no ar. Como ser bem sucedido no Brasil, se daqui para frente aquilo tudo que vinha sendo impulsionado por uma diretriz que era técnica, não era política. Ela era técnica do sentido de que os nossos ministros, os nossos deputados, eles estavam de acordo com um plano empresarial para o país. Empresarial, onde se criava condições de empreender. E agora, o que pode acontecer com essa virada de entendimento, onde o empresário volta a ser a gente volta a estaca zero de 20 anos atrás, onde o empresário ele não é reconhecido pelo valor que ele tem de criar empregos e gerar riqueza para as pessoas, e esse sentimento de mudança e de instabilidade, nós que estamos em contato com todas as empresas que nós conversamos, pessoal, não tem como dizer que as pessoas não estão se sentindo inseguras. Então, a gente nota pela contratação, pelo número de admissionais que veio caindo dos últimos 2 meses, e o próprio testemunho de funcionários e empreendedores. Não é só mais os empreendedores que estão sentindo, as pessoas em geral, elas estão apreensivas com o que está entrando e que está desmantelando
grande parte desta força brasileira, ela não pertence a ninguém, mas que estava emergindo, que o Brasil estava se sentindo um vencedor na pandemia, um vencedor mesmo com a guerra, um vencedor de números e estatísticas acima da média de todos os países do mundo. O que é que estava acontecendo aqui? E isso é uma coisa que a gente tem que falar. A taxa de inflação, Luciana, entre o grupo grupo do G7, incluindo agora o G8 Brasil, só o Japão tinha uma taxa menor que a nossa. Isso. E que é um micro-país. De monstros. E é um micro-país. Sim. É uma ilha. Sim. É um conjunto, né? Um arquipélago. Que é poderosa, né? É poderosa. É poderosa. Quase a mesma população nossa, né? Por incrível que pareça, é muito semelhante. E só para dizer uma coisa, para surpresa de quem? Bom, fica o questionamento. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal. Muito além do que você imagina. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense 2223, mais que um SUV. Um SUV a partir de 114.850. Entrada de 40%, mais 35 parcelas de 1.147. Mais parcela residual, com taxa 0,99. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks, o novo sempre vem. Aproveite, promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258, telefone 5530256140. A M. Brum Ângelos Oeste, por você sempre. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você.
Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Leve Mais Atacado Santa Maria, o seu novo atacado para levar mais e pagar menos. Confira, cerveja Heineken latão 473 ml, 5,49. Beba com moderação. Queijo Mandacá, mussarela fatiado, 1 kg, R$ 29,90. Farinha de trigo Gardênia, 1 kg, R$ 3,19. Açúcar extra fino Pateco, 1 kg, R$ 3,29. Papel higiênico Atuale, 30 metros, folha dupla, pacote com 12 rolos, R$ 12,99. Ofertas válidas até sábado. Leve Mais Atacado, muito mais barato. Avenida Elvio Basso, 1366. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros, 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h39. 30 graus. Horas e 41 minutos, estamos de volta aqui no Empreender com Sucesso para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Teams, Pensou Tinta, Pensou Teams, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, 50 anos, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, também Versa Decorações e Leve Mais Atacado, seu novo atacado para levar mais e pagar menos. E nós estamos com os nossos convidados de hoje aqui no programa Empreender com Sucesso, no quadro Nossas Raízes, engenheira Luciana Paola Camilotti, sociólogo Rodrigo Silva Jardim e também o nosso Carlos Flávio Barbosa, médico veterinário. E vamos continuar, então, falando do tema que a gente está falando na área de empreendedorismo. Vou passar para o Rodrigo agora, Rodrigo. Pois é, então. Eu acho que toda essa condição que envolve o país, até propriamente o mundo, existe uma possibilidade, vamos dizer assim, de elevação dessas sociedades à medida em que elas tomam consciência de si e na importância dos sistemas políticos, né? E nesse sentido, eu acho que o Brasil amadureceu muito, né? Eu digo o povo brasileiro, né? A ponto de passar a se interessar e se inserir no mundo político, né? Com todos os desencontros, os choques, as possibilidades, as frustrações, né? Mas acima de tudo, o segmento, a caminhada dessa sociedade, que agora ela não está mais só choramingando e reclamando por mudanças, ela está agora agindo de maneira bastante assintosa, exigindo essas mudanças, não é? E quando, vamos dizer, no caso brasileiro, o artigo 1º da Constituição, que o poder ele emana do povo,
eu ainda acho que isso aí é possível à medida em que as pessoas, os indivíduos começam a se mobilizar e você vai ter a mudança de sistema, né? Eu acho que isso é muito, pelo menos para mim, eu vejo isso com uma certa nitidez, não é? Apesar de muitas pessoas desistirem, não aceitarem esse tipo de visão, eu acho que ainda isso é muito viável dentro da sociedade brasileira, né? Acho que a saída, existe uma saída, né? Rodrigo, eu só gostaria que tu que está com um documento na mão que foi objeto da reportagem da Gazeta do Povo, que acabou sendo uma provocação e que trouxe o registro, só para lembrar o que foram, para dar esse exemplo de magnitude do nosso povo, quantas empresas foram abertas durante o período pandêmico? 20, ali tem, eu acho que tem um dado, tu tem um gráfico, não tem um gráfico aí? Lá no fundo, aqueles... eu não estou nos conjuntos de gráfico. Não desculpa. Nós tivemos aqui, fizemos uma apresentação no último programa, onde apresentamos os milhões de empresas que foram abertas num período, me parece que foram 4 milhões, né? Uma coisa assim. 4 milhões. E aí você fica assim, gente, são loucos. Esses caras estão fora da casinha. Como que essas pessoas estão, né? Porque foi vendido a imagem, Luciana e Elisete, de terra arrasada. E era esse o objeto proposto quando aconteceu no episódio. E essas pessoas disseram não. Eu tenho o dia seguinte, o after day. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquilo que eu tenho de melhor, que é a minha capacidade, né? E vou desenvolver, vou trabalhar. Por quê? Porque também havia, digamos, uma comunhão com tudo aquilo que, como tu disseste, que estava sendo desenvolvido no país. Pela primeira vez, o Brasil se via, né, na República diante de uma situação onde a prosperidade ela viria resultado do teu trabalho. E nós sabemos, todos nós, a alegria, a felicidade, o senso de realização quando nós conseguimos concluir coisas que aparentemente podem ser insignificantes para alguns. Mas quando você conquista por si mesmo, você se enxerga como aquele que não precisa de uma bengala, de um Estado, para dizer o que faz, como faz, quando faz. Infelizmente, hoje, eu comentava até com colegas a respeito justamente disso, de que nós, muitas vezes, somos levados a uma crença de que o teu trabalho, ele é um trabalho, né, que está quase na condição de beatificação, quando, no fundo, você é um interventor, você é um braço do Estado, que acaba instituindo, muitas vezes, determinações dentro do espaço produtivo para dizer se daqui a pouco se aquela não é aquela cor, não é aquela dimensão, não é aquela profundidade. Tu está entendendo? Olha o poder que muitas vezes nós temos e que as pessoas são levadas, num primeiro momento, na crença de que ele é alguém salvaguarda. E aí? Quer dizer, o cara está investindo com o dinheiro dele, está colocando em risco, né, o patrimônio familiar, está sempre, por mais que acredita-se que ele esteja cumprindo as diretrizes, né? Isso não é segurança alguma, e tu mesmo disseste na tua fala, Luciana, de que, inclusive, o fechamento da empresa chega a levar 5 anos, gente. É ou não é? Às vezes é zero faturamento, mais, né? Às vezes mais. Não, mas vamos botar um mínimo. Uma empresa jovem leva 5 anos. E eu vou dizer uma coisa. Uma empresa antiga é massa falida na certa. Não é e fácil. A gente tem acompanhado isso, é massa falida. E tu falou, tu falou numa coisa que é muito interessante a gente trazer aqui, né, alguém de um outro segmento empresarial, pegar os dados, e nós falamos dessa instituição Sebrae, né? Sim. Que é o fato assim, ele tem muitos desses estudos de taxa de mortalidade, de viabilidade econômica, estudos, ou não é? E que isso é muito interessante. Esses dias eu falava com o Rodrigo sobre digamos, a biblioteca, vamos dizer assim, Sebrae, com relação a esses estudos, que mostram, e as pessoas não sabem disso. Exatamente. Nós podemos até trazer o gestor, o Michael, até há poucos dias atrás eu conversei, ontem até eu conversei com uma das meninas lá do Sebrae também. E incrível o que tem de material e de coisas. É um show. Só que muitas vezes, como disse, por motivos que, por exemplo, às vezes a mídia num espaço errado,
Eu não posso falar. Eu vejo, por exemplo, aqui, eles deveriam estar aqui no Empreender com Sucesso, mas eles estão num horário fora, num horário totalmente às 6 da manhã, por exemplo. Aí, quem utiliza o Sebrae são os jovens, são as pessoas que querem empreender ou estão empreendendo. Essas pessoas não estão às 6 horas da manhã no rádio. Não. Não. E muitas nem no rádio estão. Também tem isso. Também isso. Então, assim, não estou criticando, Claro. porque não é uma opção, né, da direção, do rádio, enfim, mas eu acho que tinha que estar O dentro. aproveitamento seria melhor. né? Como agora nós estamos no processo de ping-pong, né? Uhum. Eu pergunto para vocês, a carência talvez cultural, né? É uma carência de visão nossa de que talvez não tenhamos uma coisa chamada visão estratégica. Não. E talvez isso nos prejudica. Por isso que talvez nós não tenhamos, como tu falaste aqui do Distrito Industrial, que eu acompanhei em alguns momentos, que é um plano de gestão, né, que possa ultrapassar, digamos, 20, 30 anos, como é o caso que a gente sabe muito no Japão, né, para que justamente não haja quebra de continuidade, que não se gere a chamada solução de continuidade. Para que as pessoas deixem em casa, no freezer, a sua vaidade e passem, né, a, digamos, fortalecer. E nós vamos fazer melhor do que vinha sendo feito, não pior. O que, infelizmente, no campo da chamada política partidária, parece que desconstruir o que foi feito é a prática mais comum. Mas eu acho que, Carlos Flávio, eu acho que também há uma barreira dessa classe empresarial, dela transcender o seu espaço. Porque eu costumo fazer uma metáfora que é muito importante para o brasileiro e que isso vem caindo aos poucos, mas que é necessário que a gente retome esse tipo de discussão, que o sujeito vai lá, empreende, consegue um desempenho financeiro, depois ele vai para sua casa, aí ele coloca o alarme, aí ele compra um cachorro, aí ele bota o segurança e ele vai se retirando do espaço público. Ele não entende qual é a dinâmica, às vezes, a política local, nacional, porque ele está tão centrado em dar conta daquelas horas com a burocracia, com o crescimento da empresa, com manutenção de funcionário, né? Mas isso é insuficiente, porque quando chega um determinado patamar, vai chegar na esfera política, né? Então, como é que a política ela vai melhorar? À medida em que os cidadãos, né, consigam furar esse bloqueio do sistema. Que esses empresários que têm uma noção de negócio, mas que entendem da importância da classe para a própria sociedade e que façam um vínculo estreito com o eleitor dessa cidade, que o eleitor ele não pode trocar o voto por um saco de cimento, ele não pode trocar o voto por uma ajuda logo ali à frente, né, por um cargo, entendeu? Então, assim, ó, isso é um movimento também, não só do empresário, mas de todo cidadão, né? Ou seja, o exercício dele em todos os aspectos, para que ele fure essa barreira de que política é só para os políticos. Nós todos somos políticos. Inclusive, quando nós não fazemos política, estamos sendo políticos. Ou deixando de atuar diretamente como políticos. Não estou querendo dizer do político que vai lá, se concorre a um cargo eletivo e está na Câmara de Vereadores. Não é isso. É de entender como é que funcionam essas dinâmicas e o que ele pode fazer para melhorar a sua vida, mas a vida de toda a comunidade, toda a cidade. Né? Porque como é que o cidadão se sente pegando um carro e andando por umas ruas esburacadas aí? Onde às vezes vocês veem um cabo de vassoura, um pedaço de um galho de árvore no meio do buraco de uma cidade. Uma caixa de papelão, aviso, cuidado. Né? Ou quando um sujeito caminha pelas ruas e as calçadas ficam daquele jeito, né? Onde você vê que pode arrebentar um tornozelo, entendeu? E aí diz, bom, mas como é que fica isso? Aí tu vê justamente essas pessoas que tu disseste com este perfil, e tu fez me lembrar agora as indústrias Marzar, que ainda tem 18 quilômetros, que já há muito tempo foi prometido que havia melhoria viária, e aí vocês veem que esses caras continuam fazendo um trânsito, e a segunda empresa de maior geração, né, tributária em Santa Maria, a indústria, né, só perde, acho que o frigorífico Silva, né? Ontem ainda o André estava falando no Tá Na Hora sobre isso,
estavam falando sobre as marcas de arroz, enfim, e foi citado justamente isso da Marzari, né, e da dificuldade que ainda tem. Isso deveria já ter sido visto há muito tempo, né? Então são coisas incríveis, né? Que infelizmente. Estrada chão, gente. Por mais melhorada que você imagina você botar caminhões que hoje caminhões custam 1 milhão e pouco, né? Numa estrada extremamente carregados, quer dizer, e gerando riqueza, emprego, renda. E ainda aquilo que eu disse aquele dia, Rodrigo, e aí entra aquela questão, que tem que se verificar uma coisa. O empresário tem que deixar de ficar com receio daqueles que apontam o dedo, muitas vezes considerando como criminosos, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas torcem para que esses indivíduos... Criminalizar a própria classe média também, né? Porque nós vimos em vídeos anos atrás, eu odeio a classe média, né? Por que eu odeio a classe média? Porque ela é a promotora da mudança. Ela é que gera concorrência entre as outras empresas. Ela é que dinamiza. Porque aquele sujeito que sobe para um patamar de um campeão nacional, ele não vai querer a concorrência. Claro. E por isso o ódio contra os pequenos e os médios empresários, que são os que mais empregam dentro do país. Né? Tanto que gigantescos que têm influência hoje global são pessoas que se utilizaram do livre mercado e que hoje estão criando uma barreira quase que intransponível. Claro. E que hoje conseguem fazer grande grau de interferência, que nós falamos aqui, alguns chamam de globalistas, outros são citados como metacapitalistas, que são esses indivíduos que fazem com que países, quando alçam um voo e sabem que o Brasil é a menina, é a íris do mundo, assim como é a cereja do bolo. Exatamente. Agora eu vou ter que falar mais uma coisa de empreendedorismo, porque a pandemia estragou uma empresa que eu estava desenvolvendo. Eu já tinha, inclusive, levado o projeto para a arquiteta Ângela Pisani. Era uma coisa inédita aqui em Santa Maria. A gente tinha feito uma pesquisa sobre esse tipo de empreendimento que é inédito. Fomos a Belo Horizonte visitar um parque que ele tem uma função mista e ele agrega vários atrativos e ele tem nesse ambiente que a gente foi lá ele tem vários modelos, tá? E eu vou tentar explicar para vocês o que é isso que a gente quer trazer para cá. Porque a gente não sossega, né? A gente não sossega. Você conhece o Zoé? É verdade. Então, ele não para. E uma parte do empreendimento seria um condomínio para a terceira idade, com acessibilidade. E junto com esse condomínio, haveria toda uma estrutura voltada para a família ficar perto do idoso. Então, teria um parque, um skate park, que seriam pistas de skate. Junto com essas pistas de skate, um pet park para passeio com os cachorrinhos. Uma ciclovia, todo esse ambiente seria interligado por ciclovias também. E um boulevard. O que seria o boulevard? Uma espécie de rua fechada, porém ela não seria fechada como é a rua coberta de gramado, ela seria um boulevard verde, ecológico, onde neste ambiente, nessa avenida, uma avenida larga, teria então bastante verde, bastante arborização, locais ao ar livre para a gente fazer as refeições. Todos os serviços desse condomínio estariam interligados, padaria, salão de beleza, mini mercado, até o pet shop. E as pessoas, né, os serviços de alimentação, eles seriam abertos e pet friendly, onde você vai com o seu amiguinho peludinho e vai fazer o seu passeio, a sua caminhada e levar o cachorro no pet park, fazer a visita ao vovô, à vovó que moram nesse condomínio. E a gente teve a pandemia e a gente teve que esperar as coisas acomodarem. E depois veio a guerra.
E aí agora esta instabilidade. Então, claro, né, nós não vamos desistir da ideia, porque é uma ideia excelente. A gente vai continuar insistindo e, quem sabe, se estruturar um pouco melhor agora para fazer com mais segurança, né? Mas vocês imaginem um local, porque isso é um sonho. Isso é o empreendedorismo. Isso jamais um governo vai conseguir criar. Ele pode até copiar, mas ele não é a área criativa da sociedade. Isso parte do ser humano e não do Estado, da coisa estatal. A coisa estatal até pode querer copiar, mas não cria. E eu vou colocar, tu fez com que agora eu lembrasse um caso também, que foi uma discussão que tivemos há algum tempo, com a pergunta para o professor Antônio Meneghetti Neto. A minha preocupação é que nós somos provavelmente o segundo estado da nação que chegará em 2045, né, com o segundo estado mais idosa. E aí, Rodrigo, Veranópolis. E aí, a população economicamente ativa vai ter que alavancar com hoje. E outra coisa, nós estamos com um problema sério, e eu gostaria que tu comentasse a taxa de crescimento. Também. A densidade populacional, taxa de crescimento, que está reduzindo, e isso muitas vezes pode levar alguns países à falência, que é o caso da China. Nos dados que a gente costuma ver e verificar, por exemplo, em Santa Maria, com 285 mil habitantes, tu tem 79 mil, de acordo com o IBGE 2020, a população economicamente ativa, né? De 285 a 79 mil. Claro, isso aí vai se alterar com o novo IBGE, enfim. E a tendência é essa população economicamente ativa ela ser cada vez menor e elas aumentando, no outro lado, o subsídio do Estado para as pessoas. Então, isso é um futuro preocupante à medida em que a noção de vida e de visão de mundo que nós tínhamos há 50, 60, 70 anos atrás, ela foi completamente destruída por uma outra visão que parte de uma premissa da dependência do Estado. Quer dizer, o sujeito ele não consegue mais se ver fora do Estado. Né? Então, são questões muito dramáticas e que elas devem ser apontadas, elas devem ser enfrentadas. Né? Então, por isso que eu digo que o sistema, como ele funciona, ele não vai aguentar muito tempo. Né? Não vai aguentar porque, como eu falei, eu entendo que o artigo 1º da Constituição ele vai fazer valer alguma hora. Porque essa população economicamente ativa e outras faixas etárias populacionais do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, se ao menos não entenderam isso, eles estão sentindo esse tipo de situação. Né? Porque os valores eles foram sendo modificados pela massificação da cultura, pela intromissão de algumas questões em nível estatal que afetam as famílias. Né? Então, assim, dentro da minha área de sociologia, você pega estudos dos anos 20, 30, se falava muito de uma célula principal dentro de uma sociedade, que eram as famílias. Né? E hoje em dia você tem várias concepções de família, várias ideias relacionadas a isso que vêm de encontro, né? Contrário ao que é estabelecido como uma ideia de nação, de uma sociedade forte, de uma sociedade que mantém as suas tradições, as suas raízes, não é? E que isso foi mudado de uma maneira muito assintosa e acelerada nos últimos 20 anos. Não é? Então, são assuntos complexos, mas são assuntos que têm que ser debatidos. Não é? E então eu acho que o grande problema quando a gente fala sobre o empreendedorismo é exatamente de não verificar esses elementos, não se falar da estrutura do processo de modificação, né? Dessa infraestrutura que acaba se transformando somente em discurso, um ato como esse. Apesar de toda a infraestrutura que você tem ao entorno do indivíduo para poder empreender, falta a última barreira, que é a barreira política. A barreira política, né? Porque o empresário ele só existe em alguns países, e praticamente no mundo inteiro, porque ele sustenta o sistema. Mas ele, para poder sustentar o sistema, ele precisa ter liberdade. Mas aqueles que dominam
e que muitos falavam em teoria da conspiração, que se utilizaram desse processo para se manter na ponta da cadeia, agora quebram a escada, como diria um autor sul-coreano, né? Ou seja, quando ascende a um poderio que se torna no Brasil, por exemplo, um campeão nacional, ele não vai querer um outro possível campeão nacional vindo. E por isso o ódio de uma classe média, por isso o ódio de parte da população que insiste e teme em produzir riqueza. E ela não vai sossegar enquanto não tiver a sua condição de produzir riqueza, né? Por isso que, ao contrário do que muitas pessoas falam com a visão negativa do que possa vir a acontecer, eu não sou propriamente otimista, mas eu entendo como isso um movimento que vem surgindo de uma maneira tão forte que vai se impor em relação aos agentes desse sistema, né? Então eu entendo que isso, a tendência é o que eu acho, né? Vai ser colocado à prova agora, né? Eu acho que também uma coisa que tem que se pensar no futuro, começar a preparar o futuro também, né? Eu acho que além de tudo isso, acho que esse é o momento de começar a pensar como seria a sociedade do futuro, como nós queremos a sociedade amanhã, depois de amanhã, daqui a 20 anos, né? E de colocar isso, porque hoje se pensa muito no imediatismo, né? É hoje. Hoje está isso, mas e amanhã? E os nossos filhos? E os nossos netos? Porque a gente sabe, né, que vai chegar uma hora que a gente não vai mais estar aqui, mas vai estar aqui os nossos filhos, vão estar aqui os nossos netos, e como que vai ser? Então, eu acho que precisaria ser feita uma grande mobilização para se pensar como planejar o futuro, né? Não só simplesmente, esse ano aqui vai passar 4 anos, e daí depois de 4 anos, como é que vai ser? Já tinha que começar a preparar isso também, ao mesmo tempo, com tudo que está acontecendo. O futuro é agora, né? O futuro é agora, exatamente. O futuro é agora e eu acho que o Brasil, sendo peça-chave nesse movimento mundial todo, ele é um país que produz elementos de uma vanguarda que está aparecendo, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Então, é lutar, né? É lutar. Eu vejo uma situação assim, ó. Primeiro, uma grande preocupação que eu acredito que uma hora vai ser pauta desse programa são os jovens, né? Essas últimas gerações são extremamente preocupantes. Preocupantes. Tá? Até pela grande resistência que eles têm de justamente se inserir na realidade. O mundo virtual os absorveu de uma maneira que eles têm receio de viver a realidade, né? E eu sempre brinco que se a maioria dos jovens de hoje se experimentasse o mertiolate da nossa época, né, tirando o Rodrigo, que é o mais jovem aqui, por incrível que pareça, né, nem vou falar daquela jovem que está lá. A maioria morreria, não suportaria. É verdade. É uma geração Nutella. Senhora. Então, vocês imaginam essa preocupação. Se nós temos um número reduzido de população economicamente ativa, se nós vamos ter uma alta taxa de mobilidade dentro desse processo da demografia de idosos, que nós também não importemos algumas medidas do Canadá, que está ficando muito perigoso, né? Que daqui a pouco essas pessoas são consideradas extremamente custo, porque quando nós falamos em empreendedorismo, fazendo investimentos, nós lembremos uma coisa: previdência. É ou não é? Quem vai sustentar esse suporte, essa estrutura, esse toda peso? Essa inversão da pirâmide etária? Exato. Porque a conta não fecha. Não fecha. Não, a conta não fecha. O máximo ela poderia ficar reta. E você sabe... E, Luciana, se manter, esse é um problema de todos os países. É o que está acontecendo no mundo. Está falindo a Previdência. Assim, quando um vai falando, a gente tem vai mais gente parada do que trabalhando. E aí? O pessoal fala muito dos países nórdicos, mas desconhece. Né? Você tem muitos bons textos, inclusive de pessoas que moram lá, pessoas que lá foram estudar, ou que tratam essa questão do que eles adoram muito o estado de welfare state, né? Estado do bem-estar social. Ele estava falando, está me lembrando, chegou um pouco que eles tiveram, que os governos, e por que a gente fala disso? Porque os governos, André, já que tu entraste aqui, e vou te citá-lo aqui ao vivo, é o fato assim, ó, que por que a gente fala tanto e gera tanta preocupação os governos? Porque infelizmente se tornaram muito grandes. Porque nós não éramos para nos preocuparmos tanto. O nosso especialmente. Eles são figuras de meio, eles não são de fim.
E eles querem trocar, eles querem modificar a realidade. E o que gera essa angústia, esse sofrimento, né, essas incertezas. Isso não poderia acontecer. Eu sou um defensor de um Estado bem menor, de umas instâncias de governo muito menores. Isso fala que é na ausência deles? Não. Estou falando em menor, não significa ausência, não significa fim deles, mas que se sabe ao longo da trajetória humana que quando esses organismos avançam para além daquilo que é de fato a sua competência, o indivíduo fica menor. Inclusive, isso afeta as relações de solidariedade. Isso tem estudos sobre isso. Posso? Pode. Continuar pegando o barco, né? Hoje eu estava conversando com um grupo de amigos e aí as pessoas um pouco desanimadas, e eu sou uma pessoa muito resiliente com tudo, tá? Porque a fé nos move para frente sempre. E aí eu disse, Deus está no comando, mas nós estamos nos remos. Então, nós somos a força motora de um projeto. A gente veio para esse plano para fazer alguma coisa de importante e descobrir a nossa missão nesse mundo. Como eu estava dizendo para vocês, ano passado eu descobri a frase que me identifica nessa vida. E isso tem uma importância fantástica, porque traz uma revelação mais clara do que a gente quer fazer no mundo. Eu sou engenheira de formação. E a minha frase que define a minha vida é construir seres humanos verdadeiros. E era isso que eu fazia na minha vida toda. Aonde eu vou, eu procuro passar para as pessoas ferramentas para que elas construam a vida delas assim como eu construí a minha, em cima da verdade, da honestidade, de princípios, né? De honrar pai e mãe, de pedir perdão quando a gente erra também, porque ninguém é infalível, né? E realmente, sem esses princípios, essa geração que a gente está vendo do ano 2000 em diante é uma geração temerosa, porque passaram para eles conceitos de que a família está ultrapassada, ser honesto é ridículo, você tem que tirar vantagem em tudo e não trabalhar, alguém deve entregar na porta da sua casa um pacotinho escrito assim: você não precisa fazer nada e fique em casa que vai cair tudo na sua porta. É uma visão egoísta. Né? E agora fazendo um spoiler, que é um quadro dentro do quadro. Aquele livro que a gente trouxe ano passado, que se chama Liberdade é Prosperidade, eu terminei ele. Aliás, eu já li 2 vezes, porque é um livro fantástico, escrito pelo Eamon Butler, e sobre a biografia da Ayn Rand, que nós comentamos aqui, que é uma das pensadoras mais fantásticas do século passado. Ela acabou falecendo em 80 e poucos, né? 85, 86. E essa mulher, ela trouxe um conceito revolucionário para a nossa existência terrena. Ela disse que egoísmo não era uma coisa ruim. Egocentrismo, sim. Existe uma diferença brutal entre egoísmo e egocentrismo. E nesse livro, o autor, o Eamon, consegue colocar muito claro e pinça as frases da Ayn Rand e elucida muito bem isso aí. A pessoa que não é egoísta, que é egocêntrica, tá? Ela age tirando das outras pessoas para ela. Isso é egocentrismo. A pessoa que é egoísta, ela quer o seu bem. E através dela querer o seu bem, ela proporciona um bem maior. Porque se ela é boa para ela mesma,
ela vai querer ser boa para os outros. Isso quer dizer egoísmo que foi deturpado pela tal ideologia da igualdade social. Tanto que uma obra que estou adquirindo e devo receber essa semana ou semana que vem chama-se Em Defesa do Preconceito, de Theodore Dalrymple, tá? Que é justamente por quê? Porque é a deformidade da linguagem. Da linguagem. Então, essa igualdade social, ela solapa o empreendedorismo. Você vai ser um nada sempre. Sim. Então, por que a gente trabalhar, por que a gente estudar, se todos serão recompensados da mesma forma? E aí, chegou no nosso tempo, 20h13, temos 2 minutinhos ainda. 2 minutinhos com o Rodrigo. Então, vou deixar o Rodrigo encerrar aí com os 2 minutinhos que faltam. Boa noite. Não, mas assim, gente, a nossa dinâmica aqui para poder entender um pouco as coisas, ela não é maniqueísta, ela tem é um caleidoscópio, né? São várias faces, várias condições que envolvem a eterna luta entre o bem e o mal, né? Então, assim, nós chegamos a um momento em que não tem como você ficar em cima do muro, né? O muro foi derrubado já, né? Então, é a hora das pessoas se posicionarem, se colocarem, né, de maneira mais concreta e definitiva, porque estamos no meio do apocalipse. Verdade. Armagedon, exatamente. Armagedon. É isso aí, né? Bom, 20h14, quero agradecer a Luciana Paola Camilotti, o Rodrigo Jardim, Carlos Flávio, né? Lembrando que na semana que vem, novamente, a gente tem o Nossas Raízes, né? E que depois do intervalo a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. Empreender com Sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Valorize o comércio local, compre aqui, fortaleça a nossa cidade. Imembuí Serviços, oferecimento. Ferragem Aisbaer, na Walter Jobim, próximo ao Trevo. Agora temos material para instalação de ar-condicionado, cimento cola, reboco e concreto saco 20 quilos. Atendimento de segunda a sexta das 8 às 12, das 13h30 às 20. Sábados das 9 às 19, domingos das 9 às 17. Ferragem Aisbaer, teleentrega 3026-2547 ou 99211-1849. Clínica Veterinária e Mini Hospital Santo Antônio, atendimento completo para seu animalzinho. E na linha PET tem de tudo, rações, roupas, casinha, medicamentos e mais. Clínica Veterinária Santo Antônio, plantão 24 horas, fone 999570420, 999570420. Tec Garage, suporte técnico automotivo. Atenção, você que tem carro automático, fique atento à troca de óleo preventiva da caixa de câmbio. Possuímos um equipamento eletrônico para fazer um serviço preciso e eficaz. Tire suas dúvidas com o Douglas pelo 3347-6318 ou visite-nos na Duque 2603, Tec Garage. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense 2223. Mais que um SUV. Um SUVW a partir de 114.850. Entrada de 40%. Mais 35 parcelas de 1.147. Mais parcela residual com taxa 0,99. Venha até a Pampeiro. Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas.
Volkswagen. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Ser associado ao Cindy Lojas vale muito a pena. Com R$ 35,00 mensais, você e sua empresa têm acesso a uma série de serviços e descontos. Apoio Senac. Você quer uma formação técnica que prepare para o mercado? Então faça já um curso técnico do Senac Santa Maria e comece a mudar sua vida. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e matricule-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira, baterias multimarcas, há 56 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves e pesados. Televendas e socorro, fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258. Telefone 5530256140. A M. Brum Ângelos Oeste. Por você sempre. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks, o novo sempre vem. Aproveite, promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10.